Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball é um anime muito conhecido, principalmente pelas suas grandes lutas. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o que faz essas lutas de Dragon Ball serem tão boas. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dragon Ball inspirou não só a infância, mas até mesmo a vida de muita gente. E uma das coisas responsáveis pela sua gigantesca fama são as suas lutas. Não só épicas, mas até mesmo consideradas revolucionárias para sua época por alguns. Seja em seu mangá ou seu anime, Dragon Ball está recheado de lutas interessantes. Por exemplo, no próprio mangá, a gente consegue ver bastante da genialidade do mestre Toriyama. E uma das lutas mais usadas quando falamos disso é a luta do Goku contra o Vegeta na saga Saiyajin. E não é à toa que as pessoas falam bem dessa luta, pois ela é extremamente dinâmica e bem desenhada. Além disso, o Toriyama desenhou de uma forma onde basicamente guiava os seus olhos pela tela, ou página, enfim. E a mesma luta no anime também é muito boa. Apesar de ser mais extensa, ainda assim te dá curiosidade para continuar vendo. E essa é uma das maiores qualidades de Dragon Ball. As suas lutas quase sempre são capazes de nos entreter. E quando não conseguem, acaba sendo um problema. Mas agora, o que exatamente torna uma luta especial? O contexto ou a história por trás de uma luta é uma das coisas mais importantes a se fazer, principalmente um anime de luta. Por exemplo, para muitos, a luta do Goku vs Freeza pode não ser a melhor por si só como uma luta, mas toda a história e a construção que tem dentro da saga acaba transformando na melhor luta para muitos. E isso, é claro, não é à toa, pois é importante você conhecer e se importar com os personagens antes da luta começar. Por exemplo, se o Freeza não fosse bem trabalhado antes, você acha que alguém torceria para ele ser derrotado? Todas as maldades que ele fez acabam convencendo o leitor de que ele é uma ameaça e que deve ser destruído. E a mesma coisa vale para o contrário. Você acompanhou toda a jornada do Goku e do Kuririn, então você obviamente quer que o Careca seja vingado. Junto com o protagonista, você se irrita e se entristece com a morte dele, o que acaba nos dando vários motivos para torcer para que ele ganhe. Para muitas pessoas, uma luta por si só pode não ser uma das melhores, mas com a história e o devido contexto, você acaba se apegando com os personagens e gostando muito mais. Algo que é muito importante e às vezes acaba faltando em lutas mais atuais. E isso acontece até mesmo em sagas mais antigas. Por exemplo, a luta do Kuririn versus o Goku lá no clássico, onde na saga do Tenshinhan lá no clássico, eles finalmente acabam se reencontrando e lutando. E apesar da luta ser sim muito bem animada, o que eu acho que mais chama atenção aqui é a história dos dois. Eles se lembrando do treinamento que tiveram juntos por si só já é muito bonito. Só que a coreografia, então, acaba dando um tempero a mais para a luta. E esse então é o nosso próximo tópico. A coreografia de uma luta é capaz de fazer até uma luta que seria relativamente fraca, digamos assim, ser reconhecida. Por exemplo, narrativamente falando, a luta de Goku contra o Cell não é tão impactante assim, mas a sua coreografia por si só fez com que ela fosse marcante para muitas pessoas. E apesar de ter sim um certo impacto na história com a existência de Goku, o que é mais lembrado é geralmente a sua coreografia, que eu não vou mentir, é realmente muito impressionante. É claro que a luta também é muito bem animada, mas quando você fala sobre luta de Dragon Ball que não usa tantos poderes, geralmente vão mencionar essa aqui. E também temos outros exemplos bem legais, como o próprio Goku vs Kuririn e o Goku vs Vegeta. E a coreografia é basicamente você planejar os movimentos de luta dos personagens. Então sem ratatatatata ou as bolinhas de ar no céu que me incomodam tanto. É sério, isso pode acabar estragando uma luta completamente. E quando uma coreografia é mal planejada ou mal executada, faz com que os espectadores se sintam vendo uma cena estranha. É claro que dá pra usar uma ceninha dessa ou duas pra encher linguiça, mas no geral a luta tem que ser bem feita, já que apesar de não ser um anime 100% focado em artes marciais, Dragon Ball usa elas como um elemento várias vezes. Então se você vacilar nisso, a luta pode ficar desinteressante. Agora eu tenho certeza que muitas pessoas vão discordar de mim, mas assim, eu tenho que admitir que eu me incomodo quando uma luta é puro brilho. Não me entendam errado, tá? As lutas de animes brilhosas às vezes podem sim ficar bonitas, se bem animadas, mas tem vezes que elas são tão brilhosas, mas tão brilhosas, mas tão brilhosas que você nem sabe o que tá acontecendo. Eu pessoalmente acho que a sombra e a luz são elementos muito importantes para quando você vai fazer um anime e principalmente uma luta, só que não podem ser usados até exaustão, porque senão, né, já sabem. Meus olhos!
Assim como as coreografias, cenas assim têm que ser muito bem pensadas, porque podem ficar só feias de olhar mesmo, mas quando acertam, acabam dando uma bela melhorada na animação. E o mesmo vale para as trilhas sonoras, que pelo menos Dragon Ball quase sempre acerta elas. Os dois animes de Dragon Ball com as músicas de batalha mais sem graça é o GT e o Daima, mas mesmo eles conseguem acertar bastante nesse quesito. Dragon Ball quase sempre consegue construir uma boa atmosfera para uma luta, que até mesmo às vezes sem música nenhuma, mas quando eles acertam na música não tem o que dizer. Agora, apesar do simbolismo ser parecido com a história, não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o final da luta do Goku contra o Tarles é bem simbólico, mas não tem muita história por trás. Mas a cena como um todo é boa, e é esse conjunto que eu acho muito legal. Sim, o simbolismo e a proposta de uma luta são bem importantes, mas a cena por si só tem que ser boa também. O que, olha só, acontece aqui, sendo bem semelhante às cenas de Velho Oeste. Além do mais, cenas como o final da luta do Goku contra o Freeza também provam isso. Não é uma cena épica por si só, mas o que ela representa é muito bonito. E falando só como cena, também é agradável aos olhos. E muita gente não entende o quão importante isso é, geralmente prezando apenas pela coerência. E não me entendam errado, é óbvio que eu quero que as cenas do anime sejam coerentes, sempre seguindo as regras que já foram estabelecidas naquele mundo. Mas dependendo do quão emocionante a cena for, isso pode acabar sendo deixado um pouco de lado. Por exemplo, o Goku usando o instinto superior pela primeira vez. No mangá, apesar de ser uma cena mais coerente, digamos assim, é muito, mas muito mais sem graça que a versão do anime, que apesar de sim, não fazer tanto sentido, é muito emocionante. E eu começo a me arrepiar só de lembrar do Bills falando, está vindo. Mas para não ter esse tipo de problema de coerência, eu acho que as cenas de luta têm que ser bem planejadas, assim como eu falei anteriormente. Mas não só isso, a ideia da cena em si tem que ser boa, assim como a execução. Por exemplo, não adianta você querer dar relevância para um personagem por fazer ele derrotar outro personagem em uma luta, se isso for feito de maneira porca. É claro que a execução pode salvar muito uma ideia, fazendo até algo que parece mediano ficar muito legal. Mas eu creio que o equilíbrio seja necessário aqui. E por isso que a luta de Goku vs Freeza é uma das minhas favoritas de Dragon Ball, pois essa luta tem basicamente o pacote completo. Tem história, coreografia, trilha sonora, simbolismo e uma cena muito incrível. Além do mais, apesar da gente saber que a ideia por trás não foi tão planejada, foi muito bem executada, criando uma das lutas mais marcantes e icônicas da ficção. E isso é uma das coisas que faz Dragon Ball ser incrível. Ele consegue ser genial mesmo na simplicidade, e isso inclui as suas lutas. Mas enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você esteja se sentindo meio vazio ultimamente. Seja porque você não está mais perto do seu objetivo ou porque você cometeu um erro muito grande. E por isso você começou a se culpar e perder a esperança em si mesmo. Mas eu quero que você saiba que mesmo que você não acredite em si mesmo e ninguém acredite em você, Jesus ainda está aqui para te confortar e renovar as suas forças. E por isso eu quero que você falha ou volte a falar com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever rapaz, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!